Opa, tudo bem? No meio de uma noite escura e tempestuosa, uma jovem garota em pânico corre para dentro de um supermercado em busca de ajuda, pois está sendo implacavelmente perseguida por um grupo de assassinos. No entanto, esse único local de refúgio conta apenas com 5 seguranças comuns, sem armas modernas e sem experiência em combate. Por que a menina está sendo caçada pelos assassinos? E será que 5 seguranças podem enfrentar um sindicato criminoso inteiro e sanguinário para proteger sua vida frágil? Os acontecimentos a seguir lhe darão a resposta. Aquela garota é Jamie, uma testemunha importante sob rígida proteção, que deve comparecer ao tribunal no dia seguinte para testemunhar e expor assassinos brutais. Uma equipe do FBI foi designada para escoltar Jamie com 3 veículos especializados e dezenas de agentes equipados com armamento moderno. A viagem ocorreu de forma bastante tranquila, até que a noite caiu e uma tempestade violenta começou. O comboio foi forçado a reduzir a velocidade, deixando todos apreensivos. Ainda assim, ao ver Jamie segura dentro do carro, todos se sentiram um pouco mais calmos. Mas essa sensação desapareceu rapidamente quando todo o sistema de comunicação com a central perdeu o sinal de repente. No início, os agentes pensaram que a tempestade havia danificado as estações de transmissão. No entanto, quando tentaram contatar os carros da frente e de trás e ainda assim não obtiveram resposta, a inquietação começou a se espalhar. Um pressentimento de perigo iminente deixou toda a equipe tensa. Poucos minutos depois, o veículo que transportava Jamie inesperadamente passou por cima de uma faixa de pregos. Os pneus explodiram, o motorista perdeu o controle, fazendo o carro derrapar pela estrada molhada pela chuva e colidir violentamente com o veículo da frente. Naquele momento, a equipe percebeu que havia caído em uma emboscada. Os agentes imediatamente saíram dos carros, formaram uma posição defensiva para proteger a testemunha e um intenso tiroteio começou em meio à tempestade. Depois de resistirem por um tempo, eles rapidamente perceberam que o inimigo tinha forças esmagadoras e poder de fogo extremamente pesado. Em um momento de vida ou morte, o líder da equipe decidiu retirar Jamie e ordenou que ela corresse direto para a floresta em busca de uma chance de sobrevivência. Por fim, apenas o líder permaneceu, lutando até a última bala antes de cair. Após eliminarem toda a equipe de proteção, os assassinos verificaram a cena e descobriram que a testemunha havia desaparecido. O líder, Charlie, ordenou imediatamente que as provas fossem eliminadas e então continuou a organizar a perseguição a Jamie. Enquanto isso, em outro desdobramento, Ed, um capitão recém-dispensado, estava desempregado há 1 ano, sem dinheiro e sem trabalho. Ele estava tão pobre que não conseguia nem pagar gasolina. Por vergonha, não tinha coragem de voltar para casa e encarar sua esposa e filhos. Ed se candidatou a empregos em todos os lugares, até mesmo para os trabalhos manuais mais simples, mas tudo terminou em rejeição. Ao sair do centro de empregos, decepcionado, ele foi inesperadamente apresentado por uma funcionária chamada Ruby a um trabalho mal remunerado em um supermercado longe de casa. Para Ed, aquilo parecia uma última tábua de salvação. Ele aceitou o trabalho imediatamente e partiu, esperando apenas ganhar algum dinheiro para sustentar a família e preservar um pouco de sua dignidade restante. Ele não fazia ideia de que aquele turno aparentemente normal estava prestes a lançá-lo em uma noite de horror, onde seria forçado a enfrentar uma escolha entre a vida e a morte para proteger a vida de uma estranha chamada Jamie. Depois de conseguir o emprego e se mudar para o novo local de trabalho, Ed reuniu toda a coragem para ligar para sua esposa e filhos, anunciando a boa notícia e prometendo voltar para visitá-los em breve. Após encerrar a ligação, ele começou seu primeiro turno. Naquele dia, Ed estava escalado para o turno da noite. Quando chegou, o chefe da equipe de segurança do supermercado chamado Vance saiu para recebê-lo pessoalmente. Como o local havia fechado mais cedo, o supermercado estava completamente silencioso. Além dos seguranças, não havia mais ninguém ali. Vance era uma pessoa bastante entusiasmada, porém um pouco arrogante, constantemente se gabando de seu trabalho e de suas habilidades desde o início.
Observando por um momento, Ed percebeu que a equipe de segurança era composta por 5 pessoas, 4 homens e uma mulher, e que ele era o mais velho entre eles. Após uma breve apresentação, Vance levou Ed para um tour pelo supermercado, apresentando cada área da qual ele seria responsável. Apesar de não ter muito interesse em ouvir Vance falar sem parar, Ed ouviu pacientemente, pois entendia o quanto havia sido difícil conseguir aquele emprego. Basicamente, o trabalho ali era bastante tranquilo e sem muita pressão. No entanto, Ed rapidamente percebeu algo estranho. Era apenas um supermercado comum, mas estava equipado com portas antiterroristas e uma grande equipe de segurança que parecia excessiva. Vance explicou que, embora o local parecesse pacífico na superfície, a área ao redor registrava centenas de assassinatos e todo tipo de crime todos os anos. Portanto, estar preparado era absolutamente necessário. Ed apenas ouviu, ainda não acreditando completamente, pois não tinha presenciado nada fora do comum com seus próprios olhos. Após distribuir as tarefas, Vance saiu, deixando Ed sozinho para patrulhar sozinho. Com a experiência de um capitão que lutou em muitos lugares, esse trabalho era quase simples demais para Ed. Ele verificou calmamente cada área, observando cuidadosamente cada detalhe. Nesse momento, todo o sistema de iluminação do supermercado apagou repentinamente. Todos pensaram que a tempestade lá fora fosse a causa, então não ficaram muito preocupados, já que o local possuía um gerador de emergência. No entanto, quando Vance se preparava para voltar à sala de controle, ele ouviu gritos desesperados de socorro ecoando do lado de fora. Ao apontar a lanterna para a porta principal, Vance viu uma garota batendo freneticamente na porta pedindo ajuda. Era Jamie. Ed imediatamente chamou Vance para informar a situação, e ao ouvir isso, Vance se recusou firmemente a abrir a porta, acreditando que esse tipo de situação não era rara e poderia bem ser uma trápia, mas com seus olhos experientes, Ed via claramente o medo real nos olhos da garota. Ignorando todos os avisos, ele correu para abrir a porta e deixar Jamie entrar. Assim que cruzou a entrada, a garota entrou em pânico e disse que alguém estava atrás dela, mas antes que pudesse terminar de falar, Jamie desmaiou de exaustão. Vance imediatamente carregou a garota até a sala de controle e toda a equipe entendia chamar a polícia. Nesse exato momento, pelas câmeras de segurança, viram um homem se aproximando da porta do supermercado. Ele batia repetidamente na porta, demandando entrar, dizendo que procurava sua filha e perguntando se ela havia entrado ali. Ed permaneceu em silêncio e observou, mas Vance confirmou apressadamente que, de fato, uma garotinha acabara de entrar. Vance foi tão entusiasmado que até mandou alguém levar Jamie para fora e entregá-la ao homem. Ed imediatamente o impediu. Com sua experiência e maturidade, ele sussurrou para Vance que não havia nenhuma prova de que Jamie fosse filha daquele homem. Ed aproveitou a oportunidade para verificar novamente as informações, perguntando o nome da garota e suas características de identificação. Quando o homem respondeu tudo certo, Vance ficou ainda mais convencido de que ele era o pai de Jamie. Justo quando estavam para levar a garota para fora e entregá-la, Jamie despertou de repente e, ao ver o homem, gritou em pânico e tentou fugir. Aquela reação deixou até Vance atônito, fazendo ele parar. Sabendo que estava exposto, o homem do lado de fora sinalizou para seus subordinados trazerem uma mala contendo mais de $1 milhão, junto com um acordo frio. Ele declarou que se entregassem Jamie a ele, aquele dinheiro seria deles. Em troca, deveriam apagar todos os dados das câmeras de supervisão do supermercado. Ao ouvir uma oferta recheada de dinheiro, Vance imediatamente ficou deslumbrado. Com um salário miserável de segurança, mesmo trabalhando a vida inteira, ele nunca ganharia uma quantia tão grande. Apenas entregar uma garotinha, uma tarefa tão simples, poderia mudar sua vida. Enquanto Vance começava a se inclinar a aceitar o acordo, Ed imediatamente se pronunciou para recusar. Ele entendia muito bem que aqueles que usam dinheiro para comprar mentiras certamente não são honestos. Ao ser rejeitado, Charlie imediatamente perdeu a paciência e fez uma ameaça direta. Declarou que se não cooperassem, todo o supermercado seria destruído.
Eles haviam bloqueado todos os sinais de comunicação de toda a área. Ninguém conseguiria contato com o mundo externo, e se uma tragédia ocorresse, ninguém seria poupado. Diante de tamanha agressividade, Vance entrou em pânico e tentou abrir a porta às pressas. Felizmente, Ed o impediu a tempo. Não conseguindo atingir seu objetivo, Charlie ordenou uma retirada, mas não deixou de lançar uma ameaça arrepiante a todos. Após eles partirem, Ed imediatamente começou a procurar Jamie. Devido ao pânico extremo, a garota havia fugido e se escondido em algum canto do supermercado que ninguém conhecia. Ed tentou usar um tom amigável para tranquilizá-la, até mesmo falando sobre sua própria filha, na esperança de acalmá-la. A maneira de falar de um pai foi de fato mais eficaz do que o papel de um segurança. Sentindo a sinceridade de Ed, Jamie lentamente saiu de... Ainda assustada, ela segurava uma arma de brinquedo e apontava alerta para ele. Jamie pediu que Ed providenciasse itens necessários e o obrigou a prometer que não a entregaria aos criminosos e que a protegeria até o fim. Ed não tinha motivos para recusar. Ele levou Jamie de volta aos colegas. Ao ver a garota, Mason reconheceu seu esconderijo. Notou imediatamente que Jamie era a testemunha importante sobre a qual havia ouvido falar. Anteriormente, o pai de Jamie era contador daquela organização criminosa. Depois, decidiu fornecer provas para denunciá-los e foi assassinado. Jamie presenciou toda a tragédia. Durante o último ano, a garota esteve sob rígida proteção e deveria testemunhar no tribunal no dia seguinte. Para impedir isso, eles haviam organizado um assalto e massacrado toda a equipe de escolta do FBI. Ao saberem da verdade, todos ficaram extremamente ansiosos. O primeiro a querer fugir foi Mason. Ele disse que não podia trocar sua vida pela de uma garotinha. Ed o impediu imediatamente e disse sem rodeios que se quisesse viver, era melhor ficar. Eles não deixariam ninguém sair dali com vida. A primeira coisa que precisavam fazer era encontrar um local seguro para Jamie. Vance levou Ed e a garota até uma sala isolada. Antes de sair, Ed deixou água e um rádio comunicador, dizendo a Jamie que acontecesse o que acontecesse, ela não deveria sair da sala de forma alguma. Em seguida, Ed voltou à sala de controle para discutir o plano. Pelas câmeras, eles viram os criminosos retornarem. A situação era extremamente desfavorável, pois todos os sinais de comunicação haviam sido destruídos. No entanto, Ed analisou rapidamente que o ataque anterior havia durado cerca de 45 minutos, o que significa que a polícia certamente já havia percebido o desaparecimento da testemunha e estava ampliando as buscas. A missão deles agora era ganhar o máximo de tempo possível e desgastar as forças inimigas. Diante do julgamento calmo e profissional de Ed, todos concordaram em deixá-lo assumir o papel de comandante. Após definirem o plano, Ed atribuiu tarefas específicas. Eles usaram todos os dispositivos possíveis para criar uma cerca elétrica temporária. Assim que o inimigo tocasse nela, seria neutralizado. Em seguida, puxaram o sofá para o segundo andar, despejaram gasolina e prepararam uma armadilha de fogo. Do lado de fora, os criminosos começaram a agir. Eles destruíram todos os veículos para bloquear qualquer rota de fuga e então usaram um carro para arrebentar a porta principal do supermercado. O assassino mais perigoso entrou por uma janela. Nesse momento, Ed sinalizou para todos soltarem o sofá em chamas como uma declaração de guerra. O sofá caiu sobre o carro, transformando-o em uma bola de fogo gigante, fazendo o motorista pegar fogo violentamente. Ainda assim, isso não os fez recuar. Um atirador à distância rapidamente mirou no grupo de segurança. No caos, Vance deixou cair o rádio. Quando se virou para pegá-lo, teve um confronto direto com um assassino. Após uma luta de vida ou morte, Vance quase perdeu a vida. Nesse momento, Ruby, a única mulher da equipe de segurança, apareceu a tempo e nocauteou o assassino, salvando Vance no último segundo. Enquanto os assassinos do lado de fora se preparavam para invadir, as pessoas dentro do supermercado não tinham um segundo de descanso. Ed reuniu todos e rapidamente distribuiu as tarefas. Um responsável por fabricar explosivos, um na vigilância, outro observando o exterior. Assim que um carro de polícia passasse, deveriam imediatamente ligar a lanterna para pedir ajuda. Cada um tinha sua função, e assim que foram designadas, todos começaram a agir. Felizmente, o supermercado tinha inúmeros itens que podiam ser utilizados. Sob a orientação de Ed, uma série de armadilhos foi montada,
pronta para surpreender os assassinos. Enquanto todos procuravam locais para se esconder, Ed percebeu que Jamie estava vagando. Ele rapidamente a puxou de volta, mas Jamie disse que já era grande o suficiente e não queria se esconder para sempre, deixando seu destino nas mãos dos outros. A garota afirmou que queria se salvar e sugeriu voluntariamente uma ideia ousada, porém extremamente útil. Do outro lado, os assassinos começaram a se infiltrar. Charlie ordenou que matassem todos, sem deixar ninguém vivo. Quando se aproximaram da porta de ferro, um homem com um pé de cobra tentou forçá-la e foi imediatamente eletrocutado até a morte. No entanto, essa armadilha foi suficiente para derrubar apenas um. Logo depois, eles neutralizaram a porta e avançaram para o interior. Em outra direção, Jamie controlava um carrinho de brinquedo que se movia em direção aos assassinos. Eles logo perceberam um rádio comunicador preso ao carrinho e o levaram até Charlie. Ele pegou o rádio e falou diretamente com Ed. Ed alertou que se não recuassem, o FBI mais tarde ou cedo encontraria pistas, mas a resposta foi apenas uma risada fria. Charlie declarou que naquele dia apenas um lado sobreviveria, o outro certamente morreria, e que faria de tudo para matar tanto a testemunha quanto aqueles que a protegiam. A ameaça não fez Ed vacilar, mas foi suficiente para fazer o coração dos outros seguranças quase saltar do pescoço. Eles nunca tinham enfrentado uma situação tão horrível. Ainda assim, sob o comando calmo de Ed, todos tentaram manter a coragem. Após encerrar a conversa, Charlie ordenou que seus subordinados atacassem simultaneamente. Nesse momento, Ruby ativou as armadilhas na seção de brinquedos. Os assassinos pensaram que alguém estava escondido ali e atiraram sem parar. Aproveitando a oportunidade, Ruby usou um arco e flecha para revidar. No entanto, a maioria eram flechas de brinquedo e não causaram muito dano. Sua posição foi rapidamente descoberta e abriram fogo intenso. Sabendo que estava encurralada, em vez de continuar fugindo, decidiu fingir-se de morta. Essa ousadia enganou os assassinos. As outras armadilhas também foram ativadas uma a uma, mas por serem feitas com itens do supermercado, o dano não era alto. Quando um assassino se aproximou de Mason, ele foi imediatamente paralisado pelo taser de Mason. Em seguida, Mason tomou a arma dele e matou um assassino que avançava. Matar pela primeira vez fez todo o grupo entrar em pânico extremo. Ed foi forçado a se comunicar constantemente pelo rádio para tranquilizar a todos e ajudá-los a recuperar a calma. Enquanto Ed tentava alcançar a posição de Mason, foi avistado por alguns assassinos, forçando-o a mudar os planos e sinalizar para Mason recuar para um local mais seguro. Do lado de fora, uma viatura da polícia parou em frente ao supermercado. No entanto, devido à distância, não perceberam nada de estranho. Os assassinos também não ousaram agir de forma imprudente para não chamar atenção. A pessoa encarregada de sinalizar socorro se preparou para agir, mas naquele momento a lanterna quebrou. Pensando que sair correndo permitiria alcançar a viatura, ele abriu a porta sem saber que aquele era o caminho para a morte. Ed tentou impedi-lo, mas já era tarde. O atirador assassino disparou e o matou bem na frente da porta. Essa morte fez a moral do grupo desmoronar. Ed anunciou imediatamente a situação, alertando que até um pequeno erro poderia custar uma vida. Ed sinalizou que, nos próximos 3 minutos, todos deveriam tentar se mover para a posição que ele indicou. Em seguida, chamou Jamie e pediu que usasse o carrinho de brinquedo com câmera para identificar o número de assassinos. Quando soube que restavam apenas 5, todos concentrados em um ponto, Ed não se escondeu mais. Ele surgiu repentinamente por trás, agarrou o homem e o usou como escudo humano, fazendo com que seus cúmplices atirassem e matassem o próprio companheiro. Ed pegou a arma e conseguiu eliminar vários outros. Aproveitando o lubrificante derramado no chão, Ed deslizou enquanto se movia e atirava nos inimigos. Por fim, apenas um homem permaneceu vivo. Ele avançou determinado a tirar a vida de Ed. Por sorte, Ed conseguiu rolar para debaixo de uma mesa, agarrar a cabeça do oponente e bater com força contra a borda da mesa. O assassino se levantou e contra-atacou com uma faca que quase perfurou o pescoço de Ed. Ed agarrou a arma e puxou o gatilho sem hesitar, encerrando o último assassino ali mesmo. Nesse momento, todos deixaram simultaneamente suas posições e tentaram se dirigir ao ponto de encontro designado por Ed. No caminho, Ruby foi infelizmente atingida por uma bala. Graças ao apoio rápido de Vance, ela foi retirada com segurança. Os demais também rastejaram rapidamente para a área da porta de enrolar antes que os assassinos alcançassem. No entanto, ao chegarem lá, Ruby não resistiu. O grupo perdeu mais um membro e todos ficaram profundamente abalados.
Percebendo que seus subordinados eram completamente inúteis, Charlie decidiu agir pessoalmente. Ordenou que a porta fosse arrombada e usou o rádio para fazer uma última proposta a Ed. Se Ed entregasse Jamie naquele momento, ele pouparia a vida de todos. Ed sabia muito bem que era uma mentira. Assim que Jamie caísse em suas mãos, não apenas a garota, mas todos no supermercado seriam eliminados. Por isso, Ed recusou firmemente. O perigo era iminente. Nesse momento, pelas câmeras, todos viram 2 viaturas policiais aparecendo do lado de fora. A esperança foi reacendida. Ed imediatamente entregou Jamie a Mason para que cuidasse dela. Pediu que Vance ficasse para segurar os assassinos, enquanto ele sairia para entrar em contato com a polícia. Assim que Ed saiu, os assassinos arrombaram a porta e invadiram. Vance ligou todo o seu poder de fogo para contra-atacar. Com uma metralhadora em mãos, ele derrubou muitos. A polícia também entrou no supermercado. No entanto, ao ver Ed armado, eles imediatamente o submeteram, desarmaram e pensaram que ele era um dos assassinos. Exigiram que Ed se rendesse e provasse sua inocência, entregando Jamie. Ed imediatamente entrou em contato com Mason para relatar a situação. Enquanto isso, a zona de combate ficou extremamente tensa. Vance lutou sozinho contra a multidão de assassinos, ficando cada vez mais exausto. Sabendo que não aguentaria muito mais, Vance tomou uma decisão final. Ele escolheu se sacrificar para abrir caminho para Mason levar Jamie até a polícia. Vance chamou Jamie uma última vez para encorajá-la. Em seguida, Mason arriscou a vida carregando Jamie sob uma chuva de balas. Assim que Jamie saiu da zona de perigo, Vance também caiu. Mesmo assim, antes de morrer, conseguiu levar vários outros consigo. Quanto a Ed, após observar por um tempo, percebeu que os policiais ao seu redor eram muito estranhos. A falta de coordenação profissional e os olhares frios revelaram tudo. Eles eram membros da gangue de assassinos. Justo quando Mason estava prestes a levar Jamie até eles, Ed usou o sinal previamente combinado. Ao reconhecê-lo, Jamie imediatamente se virou e saiu correndo. Mason foi infelizmente assassinado. Ed aproveitou a chance para pegar uma arma e eliminou toda a falsa força policial. Embora apenas um tenha sobrevivido, ele estava determinado a perseguir Ed até o fim. Ed encontrou uma motocicleta em exposição no supermercado, subiu nela imediatamente e saiu em alta velocidade. O assassino persistente perseguiu sem desistir. Enquanto isso, Charlie percebeu que Jamie já não tinha ninguém para protegê-la e começou a usar táticas psicológicas, ameaçando e tentando seduzi-la a se entregar. Mas Jamie provou ser extremamente forte. Não importava o que ele dissesse, a garota não cedia. Durante a perseguição, Ed foi subitamente derrubado por um assassino que saltou de cima. Os dois lutaram ferozmente e foram lançados para lados opostos. Quando o assassino tentou pegar a arma, Ed conseguiu se lançar de volta, recuperar a motocicleta e continuar fugindo. Ed acelerou para fora, mas perdeu o controle, derrapou na estrada e foi arremessado várias vezes. A motocicleta colidiu com o caminhão e explodiu violentamente. Ed tentou contatar Jamie pelo rádio, mas em pânico a garota havia deixado cair. Do lado de fora, um dos atiradores preparou-se para dar o tiro final em Ed. No entanto, o assassino que o perseguia queria matá-lo com as próprias mãos para se exibir e ordenou que não atirassem. Esse foi o maior erro de sua vida. Apesar de derrubar o oponente, Ed estava exausto devido ao ferimento de bala próximo ao ombro que havia sofrido antes. Dentro do supermercado, Charlie continuava a usar táticas psicológicas para caçar Jamie. Ele rastreou a posição onde a garota se escondia em uma pilha de bichos de pelúcia. Quando o perigo estava próximo, Ed apareceu como um milagre. Charlie pensou que com o corpo cheio de ferimentos, Ed não era mais uma ameaça, mas esqueceu que Jamie era uma garota inteligente e havia aprendido a sobreviver. No momento em que se distraiu, Jamie usou um taser para eletrocutá-lo diretamente. Aproveitando esse instante, Ed disparou sua arma, encerrando oficialmente todo o plano sangrento. Jamie e Ed se apoiaram mutuamente enquanto saíam do supermercado, justamente quando a polícia verdadeira chegou. Depois de tudo, a tragédia finalmente chegou ao fim. Ed foi levado para atendimento de emergência. Jamie compareceu ao tribunal para testemunhar e, depois disso, voltou a viver uma vida normal com seus entes queridos. Quanto a Ed, após receber alta do hospital, ele voltou para casa e reencontrou sua filha. Dessa vez, ele não baixou a cabeça pela vergonha de fracassar, mas retornou como um herói nos braços de sua família. A história de hoje termina aqui. Obrigado a todos por assistirem. O que você achou deste filme? Deixe seu comentário abaixo.